Bom dia, queridos. Manhã de segunda-feira e nós começamos mais uma semana, graças ao nosso Deus. Depois de um feriadão, todos agora voltando à rotina, ao dia a dia, e que Deus possa te abençoar de forma plena e abundante, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, queridos, nesta manhã eu quero refletir com você a respeito de um texto muito conhecido, mas muito pertinente nos nossos dias. 1 João capítulo 5, verso 14, que diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amados, preste atenção. E esta é a confiança que temos nele. Qual? Qual confiança que temos nele, Jesus Cristo? Que se pedirmos alguma coisa, nós podemos pedir. Pedir não é pecado, mas segundo a sua vontade, ele nos atende, ele nos ouve. Sabe, amados, eu creio que você, como eu, todos nós, temos nos nossos corações anseios, desejos, pedidos que ainda não foram atendidos por Deus, ainda não se cumpriram nas nossas vidas, mas ansiamos por vê-los cumpridos. Mas eu sei também que algumas pessoas, diante do passar do tempo, do acúmulo do tempo, algumas pessoas acabaram por desistir. Elas desistiram, simplesmente abriram mão. Não, desisto, demorou demais, está demorando demais, e a espera as fez desistir. Outros simplesmente frustrados e decepcionados com a vida, com as circunstâncias, com os problemas, simplesmente também desistiram porque não receberam. Não recebi e já nem peço mais, já não quero mais. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Nem peço mais para Deus, já não recebi nada até agora, não vou receber mesmo. Outros, ao contrário, seguem com seus corações cheios de fé, cheios de esperança, cheios de expectativa, pedindo, buscando, orando, clamando a Deus, como diz Mateus 7, pedindo, batendo na porta, buscando, porque eles sabem que a qualquer momento Deus irá dar a resposta. Não no tempo deles, não no momento deles, mas no tempo de Deus. Sabe, queridos, e nós temos que entender algo, que são diversas razões pelas quais às vezes Deus não responde às nossas orações. Nós precisamos ter a maturidade de entendermos que nem sempre Deus vai nos atender só porque nós oramos e só porque nós queremos, só porque nós pedimos. Olha o que o texto que nós lemos acabou de dizer, conforme a sua vontade. Então há um tipo de oração que Deus responde com prazer. Há um tipo de oração que Deus sempre irá responder. Então a grande pergunta não é por que Deus não respondeu ainda à minha oração. A grande pergunta é: será que eu tenho orado conforme a vontade de Deus? Será que aquilo que eu estou pedindo não é algo para simplesmente aliviar uma dor minha, mas não tem nada a ver com a vontade de Deus? Será que aquilo que eu estou pedindo não é só para inflar o meu ego, para resolver um problema, mas não tem nada a ver com a vontade de Deus? Por que de fato eu tenho orado o que eu tenho orado? Porque o texto é muito claro, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O grande problema é que muitas vezes pedimos e pedimos mal, a própria palavra fala isso. Porque nós sabemos, irmãos, que Deus nos ouve e que ele fez uma promessa, que ele iria nos atender. Mas nós precisamos também aprendermos a orar. Jesus disse isso: pedis e não recebeis porque pedis mal. Mas quando nós aprendemos a orar e buscar diariamente a vontade de Deus para as nossas vidas, as nossas orações são atendidas. Esta é uma poderosa promessa que Deus nos deixou. Então, a grande questão que nós precisamos pensar e refletir nesta manhã é como conhecermos a vontade de Deus para que venhamos orar conforme esta vontade, a fim de que as nossas orações sejam atendidas.
como então entender a vontade de Deus para as nossas vidas, a fim de que nós possamos ter a confiança de que as nossas orações estão chegando aos ouvidos de Deus e serão certamente atendidas por Ele. A resposta está no próprio Deus. Deus mesmo responde. Temos que orar conforme a sua palavra. Conforme a sua palavra. Então aqui está a importância de conhecermos a palavra de Deus, porque quando nós oramos em conformidade com a palavra de Deus, alinhados com a palavra de Deus, esta oração está segundo o propósito de Deus, e uma oração que está segundo o propósito de Deus, ela certamente será atendida. Então, na medida que nós nos dispomos a buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e investimos o nosso tempo em conhecê-lo, buscando dele, que ele se revele a nós, e buscamos a sua palavra, e nos aprofundamos na sua palavra, nós certamente vamos conhecer a vontade de Deus e passaremos a orar conforme esta vontade e certamente seremos atendidos. Então, nós só confiamos, queridos, escute isso, em quem nós conhecemos. E se nós não conhecemos a Deus pelo que a palavra nos ensina, muitas vezes nós não confiamos. Por isso que pedimos mal, pedimos errado, porque nem sempre confiamos no poder e na graça dele. Então, por isso nós precisamos mergulhar em uma busca de conhecimento a Deus. Sabe, queridos, eu desejo de todo o meu coração que você aprenda este princípio, a procurar conhecer a vontade de Deus e a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a vontade de Deus e a palavra de Deus, nós passamos a orar, a buscar a Deus da forma correta, da forma certa. É como uma receita. Se você não fizer a receita respeitando os ingredientes, a quantidade, o tempo de forno, o tempo de descanso, o tempo de levedura da massa, se você não respeitar os princípios daquela receita, o resultado final vai ser ruim, vai ser péssimo, vai ser desastroso. E muitas vezes as pessoas não respeitam os princípios e o processo de Deus para as nossas vidas, os princípios da palavra de Deus e os processos de Deus para nossas vidas. E com isso elas têm experimentado resultados terríveis, desastrosos. E muitas estão achando que o problema é Deus, que a culpa é até de Deus. Quando na verdade não tem a ver com Deus, mas tem a ver com aquele que está fazendo ou desenvolvendo a receita, porque não a está respeitando. Então ele está falando aqui, olha, você quer ter um resultado bom no final? Ore conforme a palavra, respeite o processo, respeite os princípios, use os ingredientes certos, use a quantidade certa, coloque cada um no momento certo, no tempo certo, assim como em uma receita. Obedeça a Deus como Ele manda, siga os princípios da sua palavra, siga os princípios dados por Ele, porque senão o final da tua receita vai ser um desastre, vai ser horrível. Esses dias eu vi alguém postar um vídeo no Instagram e as pessoas que passaram o dia inteiro trabalhando em uma costela no chão e de repente no final da tarde eles levantam um tambor para tirar a costela, todo empolgado e felizes para comer aquela costela, e quando levantaram o tambor a costela estava totalmente queimada. Eles erraram o tempo de assado, a quantidade de lenha, o tempo de fogo, e perdeu todo o trabalho deles. Se nós não aprendermos a respeitar os princípios estabelecidos por Deus e o tempo de Deus, muitos ainda irão viver frustrados, e alguns achando que o problema está em Deus, quando na verdade está nele mesmo. Então, 1 João 5,14, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, conforme a sua receita, aquilo que ele estabeleceu, ele nos ouve. Pai, que a tua palavra nesta manhã toque os corações, toque estas vidas, toque estas pessoas, levando-os, ó Deus, a entender o quão é importante, Senhor, respeitar os princípios da palavra, respeitar os princípios estabelecidos pelo Senhor. Leve os meus irmãos, ó Deus, a uma busca mais profunda do Senhor, a um conhecimento mais profundo da tua palavra, das tuas verdades, a fim de que as nossas receitas de vida deem certo,
seja um sucesso, seja uma bênção nas nossas vidas. Deus, perdoa aqueles que já erraram e dá-lhes, ó Deus, a oportunidade de recomeçar e fazer tudo certo novamente. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos nesta manhã. Assim eu oro a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.